A primeira coisa que acontece quando chega o ano novo, você começa a se perguntar, será que eu posso fazer resoluções como crente? Será que eu posso, de repente, pensar num plano anual bíblico, né, de leitura? Será que eu vou começar a ir à academia por 2 ou 3 semanas e depois desistir disso? Bem, eu vou falar um caso interessante aqui para vocês, que é de ninguém menos do que Jonathan Edwards. Tá? Ele, aos seus 18 anos, gente, eu não sei onde eu estava com 18 anos. Eu estava num mundo ímpio, eu vivia da pior maneira possível. Né? Conta aí nos comentários como é que era a sua vida aos 18 anos. Mas enfim, ele era um gênio. Ele pensou em 70 resoluções para a sua vida. E eu acredito aqui que o crente pode fazer resolução, talvez até mesmo para o ano, mas a gente não pode acreditar também em superstição, né? Porque o ano novo é só mais um dia, né? O dia 1º de janeiro é apenas um dia no calendário, não tem nada especial naquilo, né? Então, que você comece as suas resoluções no dia 5 de fevereiro, não tem o menor problema. Né? Eu mesmo já caí nessa de tentar ler mais livros esse ano, essa vai ser minha resolução, nunca dá certo. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou trazer para você as 70 resoluções, não, tô brincando, não vai ser 70, vou dar uma resumida aqui. Eu vou trazer só algumas, talvez umas 7 ou 8 aqui para vocês. E a gente vai estar falando sobre elas para que isso te inspire um pouco nesse ano novo, não como uma superstição, mas talvez até mesmo para a sua vida, né? Pensar um pouco nessas missões, né, que ele traz aqui para a vida dele. É bem interessante. Né? Primeiro a gente vai falar sobre a categoria, ele tem várias categorias, né? Enquanto ele vai fazendo as resoluções, que a gente pode encaixar um pouco ali. Por exemplo, a gente pode falar um pouco da missão geral dele, né? Aqui na Terra. É bem interessante isso, olha só. Vou ler a primeira para vocês aqui. Resolvo fazer tudo o que eu considerar ser o mais adequado para a glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e prazer durante toda a minha existência, sem considerar o tempo, seja agora ou em milhares de eras futuras. Ou seja, se vocês não sabem, ele era um pós-milenista, né? Então ele gostava de pensar no futuro, de como as decisões dele atuais, né, poderiam impactar as eras futuras. É bem interessante isso. Ele continua aqui na primeira resolução, tá? Resolvo fazer tudo o que eu considerar ser o meu dever e o que mais contribua para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvo fazer isso independentemente das dificuldades que eu enfrentar. Não importa quantas ou quão grandes sejam. Ou seja, ele era realmente alguém decisivo, né? Ele queria fazer isso, não importasse o que acontecesse. Vamos para a segunda aqui. Resolvo estar continuamente me esforçando para descobrir alguma nova invenção ou artifício para promover as coisas mencionadas acima. Ele está falando da primeira resolução que a gente acabou de ler. Né? Então, já vem aquela mente mais criativa aqui de Edwards, né? Ele está pensando não só na teoria, mas em como realmente fazer aquilo acontecer, né? Eu estou traduzindo um livro dele, inclusive, que ele fala um pouco sobre isso também, sobre como trazer isso para a prática, né? Ele dá a ideia de, por exemplo, fazermos orações extraordinárias, né? Através de várias comunidades cristãs, congregações que se unem num jejum, numa oração extraordinária. E é bem interessante isso, como é que ele pensa em colocar a religião assim em prática, né? E aqui, na terceira, ele fala assim, na terceira resolução, novamente, só são 7 ou 8, tá, gente? Então aguardem comigo. Ele fala assim, resolvo que, se algum dia eu falhar e me tornar apático, a ponto de negligenciar qualquer uma dessas resoluções, eu vou me arrepender de tudo o que me lembrar, assim que voltar a mim mesmo. Ou seja, ele reconhece aqui que, né, as resoluções dele são bem difíceis, né, para você ter uma continuidade na sua caminhada, né? Mas eu creio que também é bom a gente reconhecer isso nas nossas resoluções, né? E se a gente falhar, o que a gente vai fazer? Ele propõe aqui uma solução de realmente se arrepender, né, e voltar atrás. Na quarta resolução ele diz assim, resolvo nunca fazer qualquer tipo de coisa, seja com a alma
ou com o corpo, menos ou mais, que não tenda à glória de Deus. Novamente você vê aqui uma clara frase puritana, né? O Jonathan Edwards era um puritano fora de seu tempo. Ele se baseou muito aqui na Confissão de Fé de Westminster, né? Na primeira questão, né? Que a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. E aqui a gente vai agora para a quinta resolução, que fala mais sobre o gerenciamento de tempo. Olha só que interessante, ele é bem prático também sobre essas coisas, né? Resolvo nunca perder um único momento do tempo, mas aproveitá-lo da maneira mais proveitosa que eu puder. E aí, na 17ª resolução, ele fala assim: resolvo viver de tal maneira que, ao chegar à morte, eu desejo ter vivido assim. Ou seja, o gerenciamento de tempo é essencial para a gente. Muitas vezes a gente fica no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Tudo bem, um péssimo exemplo agora, né? Talvez. Falando nisso, eu tô de branco aqui, mas não é por causa do ano novo, tá, gente? Não é superstição, não. Aqui, só para provar para vocês, estamos no dia 16 de dezembro. Nem dá para ver direito. 16 de dezembro. Enfim, não dá para ver direito, mas fiquem tranquilos, tá? Isso aqui não é superstição. Eu acabei de voltar do trabalho, então é isso. São 8 horas da noite aqui agora. Enfim, o que eu tava falando? O gerenciamento de tempo é isso, né? É isso, tipo, é focar nas coisas que são úteis pra gente, né? Não tem nada de errado você estar no YouTube, por exemplo, vendo esse vídeo, porque isso é edificante pra você. Eu espero que seja, né, pelo menos. Então, não tem nenhum problema a gente fazer essas coisas, desde que haja algo de útil ali, né? Algo que vai fazer bem para as nossas almas e algo que vai promover de alguma forma o reino de Deus. Vamos aqui para a 18ª resolução. Resolvo viver em todos os momentos da maneira que eu considero melhor nos meus estados mais devotos, quando tenho as noções mais claras das coisas do Evangelho e do mundo vindouro. Ou seja, ele pretende aqui usar o seu tempo, e não apenas usar o seu tempo, mas usar o seu tempo da melhor forma possível, fazendo as coisas mais piedosas possíveis, fazendo as coisas que vão trazer o reino de Deus da melhor forma possível. A última aqui que eu vou ler para vocês é a 37ª, que ele fala aqui: resolvo examinar todas as noites ao me deitar em que fui negligente, que pecado cometi e em que neguei a mim mesmo, e também fazer isso ao final de cada semana, mês e ano. Ou seja, ele vai separar aqui a noite dele para refletir de como foi o dia dele, se ele está conseguindo atingir essas resoluções diariamente. E ele separa aqui um tempo especial também para cada semana, refletir sobre isso, como é que foi a semana, né, com o que eu pequei, o que eu poderia ter feito melhor, como é que eu refleti a vida cristã para o meu próximo, como é que eu usei da piedade, eu li o suficiente a Bíblia, né, eu estudei o suficiente, eu trabalhei o suficiente, eu trabalhei demais, né? Todas essas perguntas ele fazia todas as noites para ele mesmo, toda semana ele também refletia sobre o ano, aliás, sobre o mês e sobre o ano. Então é bem interessante isso, porque ele pensa muito na autorreflexão, né? No autoexame, uma coisa bem puritana também, bem reformada de se fazer. E que a gente perdeu, né, esse senso crítico a nós mesmos, aos nossos pecados. Muitas vezes a gente perde isso. E tá aí uma excelente dica aqui do Edwards, e a gente deve pensar fazer isso também, tá, gente? E é interessante porque essa prática de autoavaliação, de autocrítica, né, é uma coisa que a gente enxerga bastante na reforma, por exemplo, na Escócia, na Holanda. Agora, tem algo bem interessante também, que existe um certo tipo de reforma diferente no Brasil, né? Quando se trata da teologia e tudo mais. E eu fiz um vídeo sobre isso, que tá logo aqui, vocês podem encontrar logo aqui. Então, se vocês estiverem interessados, né, de saber assim um pouco das curiosidades
da reforma brasileira, né? E o que que a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado para a gente não cair num certo tipo de anacronismo. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Valeu? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!